pessoal, quanto tempo, né? Não gravo vídeo aqui pro canal. Bem, no vídeo de hoje vou estar trazendo a palavra do Senhor para vocês, a palavra que encheu o meu coração. Espero que vocês possam serem edificados através da minha vida, através do que o Espírito Santo tem colocado no meu coração. Lá no livro de Josué, capítulo 2, a partir do versículo 1, todo o capítulo. Eu vou estar aqui lendo para vocês e em seguida eu vou estar explicando o que o Espírito Santo testificou no meu coração. Josué, capítulo 2, a partir do versículo 1. Disse Tim, enviou Josué, filho de Nun, 2 homens secretamente, como espias, dizendo: andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse: é verdade de que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado. Eirado é o mesmo que terraço. E os escondera entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Canas de linho significa abaixo da justiça divina. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão, e havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado, e lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundes caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Desmaiados é o mesmo que com medo, todos estavam com medo. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saísseis do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Sehon e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo o que tenho, e de que livrareis a vossa vida da morte. Então lhe disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta nossa missão. E será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. E disse-lhes: ide-vos ao monte, para que, porventura, vos não encontrem os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem, depois tomareis o vosso caminho. Disseram-lhe os homens: desobrigados seremos deste juramento que nos fizeste jurar. Se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata, a janela por onde nos fizeste descer, senão recolhereis em casa contigo teu pai e a tua mãe e teus irmãos e toda a família de teu pai,
Qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa cai sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser mão. Também, se tu denunciares esta nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse, segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu. E eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Foram-se, pois, e chegaram ao monte, e ali ficaram 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os procuraram por todo o caminho, porém não os acharam. Assim os 2 homens voltaram e desceram do monte, e passaram, e vieram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo quanto lhes acontecera. E disseram a Josué, certamente o Senhor nos deu toda esta terra nas nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. A gente vê aqui, nessa passagem de Josué, que tem como um alvo a cidade chamada Jericó, que era a cidade que habitava os cananeus na época. E se a gente formos lá em Deuteronômio, eu acho que no capítulo 7, versículo 2 e 3, fala que o Senhor deu a todo Israel 7 nações poderosas e numerosas. Uma promessa que o Senhor fez aos 3 patriarcas, que eram Abraão, Isaque e Jacó. E por intermédio de Moisés, ele prometeu que daria 7 nações numerosas e poderosas ao povo de Israel. E depois da morte de Moisés, quem assumiu essa vinda deles, essa travessia deles até Canaã, foi Josué. E Josué envia 2 espias até essa cidade de Jericó, para espiar como era, eu acho que, certeza, para ver como era, como eles tratavam, se eles estavam com medo, se o poder deles era mesmo tão grande, né? Nós vemos aqui o amor e a misericórdia do Senhor pela Raabe. E lá em Deuteronômio também fala que o Senhor falou por intermédio de Moisés que nenhum dos israelitas fizesse nenhuma aliança com essas 7 nações. E não era eles para contrair nenhum matrimônio, nem seus filhos entre as filhas deles, nem as suas filhas entre os filhos dele. Não era para haver nenhuma nação, porque o Senhor ia entregar essas 7 nações nas mãos dos israelitas como herança prometida aos patriarcas por intermédio de Moisés. E que também tudo quanto eles encontrassem nessa cidade teriam que ser destruídas. Isso é animais, crianças, adultos, mulheres, homens e idosos. Todas aquelas nações estavam em santa condenação. Nenhum deles era para ser salvo, nenhum deles seria salvo, porque todos estavam condenados. Primeiro porque eles cultuavam, idolatravam outros deuses na época, não ao nosso Deus, ao meu Deus, que é o que nós servimos. Eles tinham como ídolos outros deuses. Então, aquelas nações de Deus já tinha condenado eles. E a gente vemos mais uma vez o amor e a misericórdia do Senhor pela mulher, a mulher cananeia e prostituta. E como foi que Deus teve tanto amor e teve tanta misericórdia? Porque Deus é o nosso Criador e nós nos tornamos filhos assim quando nós cremos de coração e confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Nos tornamos filhos e deixamos de ser criaturas, somos redimidos de todos os nossos pecados, de todas as nossas transgressões.
E assim não foi diferente com Raabe, porque o nosso Deus, ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente. E ele sonda os nossos corações. E ele sabe quando nós somos adoradores em espírito e em verdade. E com a Raabe foi isso que aconteceu. Ela foi salva porque ela creu naquele Deus que ela nunca viu, que nunca se manifestou para ela, mas ela ouviu falar. Ela ouviu falar de todas as maravilhas, de todos os feitos que o Senhor fez em salvar os israelitas, trazendo os israelitas lá do Egito, tirando eles da escravidão. 40 anos eles ficaram no deserto e as suas roupas não foram rasgadas, as suas sandálias também não. Deus poupou todo aquele povo de Israel. Exceto todos os que saíram do Egito, né? Que eu acho que só os que foram para a cidade de Canaã foi a partir de 20 anos para baixo. Todos os outros foram mortos. Mas não deixa de ser a herança e o povo de Israel. E a gente vê muito, muito amor nessa passagem de Josué. O Senhor tem ministrado muito no meu coração. Nos dias atuais que nós vivemos, para mim é muito, muito, muito fácil falar sobre Jesus, falar sobre a fé, porque é algo que me restaurou, é algo que vem me curando, que vem me trazendo libertação, já me libertou da morte. Eu creio que eu tenho uma vida eterna através do sangue de Jesus Cristo que foi derramado naquela cruz por mim e por você que crê, que tem fé e que acredita e que aceitou Jesus como o único Senhor e Salvador de sua vida. Nós já ouvimos tantas maravilhas que é o que está aqui na palavra do Senhor, que é o que está aqui na Bíblia Sagrada, que foi escrito por homens, mas foi inspirada pelo Espírito Santo, que é o Espírito Santo que habita em mim e pode habitar em você também, que está do outro lado da tela, que não crê, que não conhece ou que nunca ouviu falar de Jesus Cristo. Se permita conhecer esse amor, sentir esse amor que liberta, que transforma, que restaura, que resgata. Esse amor que é insondável. O Senhor é cheio de misericórdia. E ela não viu e não viveu tantos feitos e tantas maravilhas do Senhor. Mas ela ouviu muito. Ela ouviu, lá no versículo 10 fala assim: porque temos ouvido, não foi ver, foi ouvido, que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saísseis do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, as quais destruístes. Então, ela ouviu tantas essas maravilhas como outras. E as maravilhas lá do povo que vivia em escravidão no Egito, quando o Senhor os libertou, que o Mar Vermelho, Moisés baixou o cajado e o Mar Vermelho se abriu e eles passaram no seco entre o Mar Vermelho. E ela ouviu, tanto ela como todo o povo de Jericó, porque lá no versículo 9 fala assim: e lhes disse, bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Ela sabia, a Raabe sabia, e todos de Jericó, que o Senhor deu esta terra, e que o pavor que infundes caiu sobre nós. Pavor, ficaram todos amedrontados. Por quê? Porque se eles sabiam que o Senhor tinha dado aquela terra aos israelitas como herança, eles seriam destruídos, eles não seriam poupados. Então todos lá sabiam. Eles estavam com muito medo. E que todos os moradores da terra estão desmaiados, estão com medo. Então todos lá escutaram, todos lá tiveram a oportunidade de crer, de acreditar que o Senhor poderia livrar eles da morte, livrar eles daquela santa condenação que estavam
é acima deles. Eles sabiam, eles ouviram falar dos feitos do Senhor. E a palavra de Deus, ela fala que a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra do Senhor. Hoje, muita gente diz, mas eu não sei ler. Se você não sabe ler, mas você tem um celular que ele tem acesso à internet, procura lá, baixa lá aqui no próprio YouTube. Você consegue ouvir a Bíblia falar da Bíblia em áudio. Então, para muitas pessoas não existe mais essa desculpa. Eu nunca ouvi falar do Evangelho, eu nunca ouvi falar das boas novas da salvação, que é a própria palavra, porque a palavra é o próprio Jesus Cristo, que é o único que salva, que é o único que liberta. Em João 14:6, fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O que Jesus está dizendo? Eu sou o caminho, a verdade única e exclusiva. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quer conhecer a verdade? Vem por esse caminho, que por esse caminho você vai ter a vida eterna. Que é por Jesus Cristo, não existe outro lugar, outro caminho, outro intermédio a não ser Jesus Cristo. Nessa verdade que Raabe creu, que Raabe acreditou que poderia ser salva. Ela creu de todo o coração que ela poderia ser salva, ela e a casa dela, pelo Senhor. O Senhor estava para destruir aquelas duas cidades, Sodoma e Gomorra, né? Total destruição. Mas ali havia um justo. Quem era o justo? Ló, o sobrinho de Abraão. Então, por aquele justo, o Senhor enviou 2 anjos na casa dele para salvar aqueles 2 justos. Não foi diferente com Raabe. O Senhor enviou 2 espias até Jericó, para tanto espiar a terra, Jericó, como para salvar a vida daquela justa. Porque o Senhor sondou o coração de Raabe e viu o quanto ela creu na existência do Senhor, em todas as maravilhas que o Senhor fez. Porque entre tantos deuses que lá havia naquela cidade, ela resolveu adorar um Deus que ela só ouviu falar. Só ouviu falar de todas as maravilhas que o Senhor tinha feito a favor do povo israelita. E é justamente isso que nos salva, que nos purifica, que nos restaura, que nos concede a vida eterna. É crer que Jesus Cristo foi um filho enviado por Deus para nos salvar, para nos redimir de todos os nossos pecados. Lá em João 3,16 fala assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho unigênito para todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O que vai me salvar, o que vai lhe salvar é você acreditar e você crer em Jesus Cristo. Quem crê que Jesus Cristo já veio à terra em forma humana, esse já está salvo. E quem não crê no Filho de Deus já está condenado. A escolha é minha, a escolha é sua. Se você já ouviu falar de Jesus Cristo, de tantos feitos, de tantas maravilhas que ele já fez, através de todas as pessoas que são mencionadas aqui na Bíblia, através de outras vidas, através da minha vida, por que não crer? Por que não acreditar num Deus tão poderoso, num Deus rico em misericórdia e com amor insondável? O que te impede de acreditar, de crer verdadeiramente naquele que salva, naquele que pode te curar, que pode arrancar todas as feridas da sua alma? Não existe outro a não ser Jesus Cristo. Não existe. E Raabe, ela acreditou tanto, ela creu tanto que ela fala, por vossa causa. Aqui, ouvindo isto, lá no versículo 11, ouvindo isto, desmaiou-nos o coração e ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor, o vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo aqui na terra.
Aí em seguida ela diz: agora, pois, jurai em mim, vos peço pelo Senhor. Ela sabia que eles eram enviados de Deus. Pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo. Então aqui a gente vê que ela queria fazer uma aliança com os 2 espias. E os 2 espias não podiam fazer aliança com nenhuma daquelas nações, inclusive com o povo que estava em Jericó, o povo cananeu. Não existia aliança. Mas, ou eles faziam aliança, ou eles seriam mortos. Então, aqui é bem que uma troca digamos que de misericórdia, né? Que toda aliança que nós fazemos, quando a gente vai casar, essa aliancinha que a gente coloca no dedo, essa aliancinha, ela representa, ela significa e simboliza a nossa fidelidade. A favor da do nosso esposo ou da nossa esposa. Quando a gente firma um contrato com outra pessoa, qual é a aliança que nós fazemos? É a nossa assinatura. Ali é uma testificação. Nós estamos fazendo uma aliança através da nossa assinatura com aquela pessoa. Não é isso? E aqui, qual foi o sinal que nós vimos da aliança que eles fizeram? A aliança que eles fizeram aqui se vindo, no versículo 18, se vindo nós, a terra, não atare este cordão de fio de escarlata à janela, por onde nos fizeste descer, e se não recolheres em casa contigo teu pai e a tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai, qualquer que sair para fora da tua casa, o sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes, mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa caia sobre a nossa cabeça, se alguém lhe puser a mão. Então, qual foi a aliança que eles fizeram? Um fio de escarlata, é a minha vida pela tua vida, a nossa vida pela tua vida, Raabe. Só que quando a gente vir para invadir a cidade de Jericó e destruir todos os povos que aqui habitam, todas as coisas do animal, do menor ao maior, a tua casa, a nossa aliança que nós vamos fazer é que tu empendure na janela da casa onde nós vamos descer, porque a casa de Raabe, ela era no muro, porque a cidade de Jericó estava em volta, era um muro bem alto, construído justamente porque o povo ouviram falar que o Senhor, o Deus de Israel, tinha dado aquelas terras, aquelas cidades por herança. Então, Jericó, ela vivia tipo fechada, como se fosse um barril, digamos assim. Então, que eles amarrassem aquele fio de escarlata, que escarlata é o mesmo que vermelho, aquele vermelho bem encarnado, na janela. E esse sinal representaria que ela e todos que lá dentro estivessem seriam poupados da destruição, seriam salvos, não é isso? E em seguida ela disse: segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu e lhe se foram. E ela atou o cordão de escarlata na janela. E aqui o que nós vemos, que Raabe, ela foi salva, primeiro porque ela creu e segundo porque ela obedeceu. E é o que nós cristãos temos que fazer, é crer no Senhor e obedecer. É morrer para nós e vivificar o Espírito Santo cada vez mais dentro da gente. E ela foi salva justamente por isso, porque ela creu. Assim como eu sou salva porque eu creio, assim como você que está aí pode ser salvo se você crê verdadeiramente no Filho de Deus, que é Jesus Cristo, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida. Não há outro caminho, não há outro intermédio que você possa ter acesso ao Senhor, que não seja através de Jesus Cristo. Não existe outro sacrifício, porque o maior sacrifício, o único sacrifício já foi feito, que foi Jesus Cristo quando morreu na cruz, por amor a nós, para nós sermos redimidos de todos os nossos pecados.
Nós deixamos de ser pecadores e fomos redimidos pelo sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus Cristo. Tiago, capítulo 2, versículo 23, que fala assim: E se cumpriu a escritura, a qual diz: Ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Abraão, amigo de Deus, o pai da fé. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé. De igual modo, Raabe, ela foi comparada com Abraão. Abraão quem é? O pai da fé. Raabe, prostituta, cananeia, que estava condenada, ela foi igualada a Abraão, o pai da fé, porque ela creu no Deus que ela só ouvia falar. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe. Qual foi a obra que ela fez quando ela escondeu os dois emissários, os dois espias? E os fez partir por outro caminho. Aí vocês vão me perguntar, obra salva ninguém. Obra não salva ninguém. Tá lá em Efésios 2:9. Obra não salva ninguém. O que salva é você crer que Jesus Cristo é o seu único Senhor e Salvador de suas vidas, que é o que está lá em Romanos, capítulo 10, o versículo 9 e 10. Se crê de coração e se confessa com a boca que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador de suas vidas. Ninguém é salvo pelas obras, mas os dois andam junto, fé e obras. Aí nós vamos lá para Hebreus 11:31, que fala assim: Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. Aqui nós vemos, primeiramente, a fé, pela fé. É a primeira coisa que é dita aqui. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes. Por quê? Primeiro foi pela fé, ela foi salva pela fé. Mas por quê? No caso, a obra. Ela acolheu com paz os espias, ela escondeu. Então, as duas coisas andam junto, trelam junto, que é a fé e nossas obras. Quais nossas obras? É falar de Deus, é evangelizar, é pregar, é tornar o nome do Senhor conhecido. E que nós cristãos, possamos gerar testemunhos para a honra e glória do Senhor. Porque nossos testemunhos, nossas vidas, é para glorificar aquele que nos libertou do cativeiro, aquele que nos tirou das trevas, da escuridão, nos trouxe para a luz e nos fez ser luz deste mundo. Nós somos filhos da luz e por este motivo nós nos tornamos luz deste mundo. Mateus capítulo 1, versículo 5. Aqui nesse capítulo a gente vê a genealogia de Jesus Cristo. Fala assim: Salmão gerou de Raabe a Boaz. Salmão é quem? Salmão é um dos espias que foi até Jericó espiar aquela cidade. E se casou com a meretriz Raabe. Raabe, ela foi salva pela fé, ela foi justificada pela fé. E ela veio habitar entre todos os israelitas. Romanos 11:17 fala assim: Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, fostes enxertados em meio deles, e te tornastes participantes da raiz e da seiva da oliveira. Raabe, ela não era israelita, mas ela foi enxertada na videira, ela foi enxertada em Jesus Cristo, porque ela creu. Assim como nós somos enxertados na videira chamada Jesus Cristo, quando nós cremos verdadeiramente no nome de Jesus Cristo, nós somos enxertados. E onde é que nós vamos parar? Na genealogia de Jesus Cristo, porque nós nos tornamos filhos de Deus e irmão de Cristo.
Então nós entramos sim na genealogia de Jesus Cristo, assim como Raabe entrou. Nós somos salvos pela fé, assim como Raabe foi. Pela fé nós somos salvos. Nós somos redimidos dos nossos pecados. Nós não estamos mais condenados à santa destruição, como todos aquele povo de Jericó. Quando Jesus voltar, ele já veio a primeira vez e ele vai vir a segunda vez. E eu creio nisso. Em nome de Jesus, eu creio nisso. Que ele vai vir a segunda vez. E ele vai vir buscar, sim, a sua igreja, aqueles que são convertidos, aqueles que verdadeiramente creem no nome do Senhor. E quem não crê vai ser destruído, como foi o povo na época, como foi o povo de Jericó. Serão todos destruídos. Se você crê, você está salvo. E se você não crê, você está condenado. Assim como o povo de Jericó que morreu. Então seja você o justo. Seja você fazer a diferença. E seja você aceitar o Senhor como o único Senhor e Salvador de sua vida. E seja você a fazer obras em nome de Jesus Cristo. E seja você adorador em espírito e em verdade. Creia de todo o teu coração que Jesus Cristo pode te curar, te restaurar, te libertar e te dar uma vida eterna. Amém? E espero que vocês sejam edificados com essa palavra, que o amor o amor e a paz de Jesus Cristo estejam com vocês e permaneçam, e que recebam essa palavra de coração e com muito entusiasmo. E que o Senhor abençoe e proteja vocês cada vez mais e nos conceda sabedoria em nome de Jesus. Tchau, até o próximo vídeo. E muito obrigado por assistirem.